Saudações, caríssimos! É com muita alegria que o grupo de estudos bíblicos católico Teófilos acolhe e agradece a presença de cada um de vocês que aceitaram bem rezar esta novena de preparação para a festa de São Jerônimo, o dia da Bíblia. Iniciemos mais um dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7º dia da novena. Colho rosas nos espinhos da terra, ouro e da ostra a pérola. Oremos. Deus, princípio e fim de todas as coisas, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura, elevastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da vossa palavra. Dai-me a graça de colher bons frutos pela palavra de Deus, revelada nas Escrituras. Fazei-nos se for da santíssima vontade de Deus. A graça que vos peço nesta novena. Amém. A palavra de Deus, que é virtude de Deus para a salvação de todos os crentes, manifesta seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Quando chegou a plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo estabeleceu o reino de Deus na terra, manifestou com obras e palavras o Pai e a si mesmo, e levou a cabo a sua obra com a sua morte e ressurreição e gloriosa ascensão com o envio do Espírito Santo. Sendo levantado da terra, atrai todos a si. Ele, que é o único que tem palavras de vida eterna. Este mistério, porém, não foi descoberto a outras gerações, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e aos profetas no Espírito Santo, para que pregassem o Evangelho, despertassem a fé em Jesus, Cristo e Senhor nosso, e congregassem a Igreja. Os escritos do Novo Testamento são o testemunho divino de todas estas coisas. Ninguém ignora que entre todas as Escrituras, os Evangelhos têm o primeiro lugar, sendo o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. A Igreja defendeu e defende sempre e em toda parte a origem apostólica dos 4 Evangelhos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidas por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos, como fundamento da fé, ou seja, o Evangelho quadriforme segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. A Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que os 4 Evangelhos transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, durante a sua vida terrena, operou e ensinou para a salvação eterna dos homens, até o dia em que subiu ao céu. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos ouvintes as coisas que ele tinha dito e feito, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito da verdade. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando o caráter de pregação, mas sempre de maneira a nos comunicar coisas autênticas e verdadeiras sobre Jesus. Com efeito, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares,
fizeram com a intenção de que conheçamos a verdade das coisas. O cânon do Novo Testamento contém, além dos 4 evangelhos, as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos, redigidos por inspiração do Espírito Santo. Conforme o plano da sabedoria divina, é confirmado que se diz respeito a Cristo Senhor. É explicada mais e mais a sua doutrina, é pregada a virtude salvadora da obra divina de Cristo, são narrados os começos da igreja e sua admirável difusão, e é anunciada a sua consumação gloriosa. Com efeito, o Senhor Jesus assistiu seus apóstolos como tinha prometido, e enviou-lhes o Espírito Consolador que os devia introduzir na plenitude da verdade. Salve, salve, queridos irmãos e irmãs do Grupo Teófilos, especialmente aos nossos irmãos Vinícius Catá e Padre Marcelo. Eu sou o Padre Jordano, da Diocese de Caetité, Bahia. Estou falando para vocês aqui de Jerusalém, estou fazendo um curso de arqueologia, em preparação também para um trabalho ainda maior sobre o Antigo Testamento. Eu estou falando para vocês hoje aqui a partir de um convite que o Vinícius Catá me fez para falar sobre a importância da Constituição Dogmática Dei Verbo, especialmente o capítulo 5º, já que vocês estão se preparando para a festa do dia 30 de setembro, dedicada a São Jerônimo, que é o padroeiro de todos aqueles que estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia. Mas antes de falar sobre o tema especial, que em poucas palavras a gente consegue trazê-lo à baila, eu gostaria de fazer 3 notas para vocês. Só 3. A primeira nota é que o Papa Francisco, ele instituiu o 3º domingo do tempo comum como o domingo dedicado à palavra de Deus. Nós sabemos que todo domingo nós fazemos parte de uma liturgia que dá atenção especial à palavra de Deus. Nós temos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Salmo, uma leitura do Novo Testamento, das cartas, e uma leitura do Evangelho e ainda a homilia, ou seja, toda a missa, toda a celebração litúrgica, ela é fundamentada na palavra de Deus. E é importante que a gente tenha o coração aberto para isso. E o Papa Francisco quer que nós tenhamos uma atenção especial para que possamos valorizar a importância da palavra de Deus na nossa vida. Então, o 3º domingo do tempo comum. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que no Brasil, nós brasileiros já fazemos, ou já temos essa tradição de dedicar não somente um dia, mas um mês inteiro para a palavra de Deus, no mês de setembro. E isso começou na Arquidiocese de Belo Horizonte em 1971. Ou seja, esse projeto começou ali, naquela arquidiocese, e o trabalho foi tão bonito que se estendeu pelo Brasil inteiro. Hoje, todo mês de setembro, todos os irmãos e irmãs das comunidades, das paróquias, dioceses e arquidioceses de todo o Brasil se organizam para estudar a palavra de Deus. E cada ano é oferecido um livro para que todos nós possamos estudar em conjunto. Esse ano, por exemplo, nós estudamos o livro de Josué. Então, toda a igreja do Brasil está rezando, estudando o livro de Josué. Agora, é uma coisa bonita, porque a gente, infelizmente, fala de celebrar o mês de setembro, o mês da Bíblia, mas nós não paramos para pensar o porquê e como isso nasceu. Então, essa é uma segunda nota que eu gostaria que vocês pudessem destacar e, se possível, também pesquisar. Então, nós estudamos e pesquisando podemos falar para outros irmãos e irmãs. A terceira nota, que é importante também, é que existe uma pedagogia para o mês da Bíblia. Por que o mês de setembro é estudado o mês da Bíblia? Primeiro porque tem São Jerônimo, que é dia 30. Mas existe uma pedagogia espiritual. Como é que funciona? Agosto, mês vocacional, Deus chama. Setembro, o mês da Bíblia, Deus ensina. Outubro, o mês missionário,
nós que aprendemos de Deus, saímos em missão para ensinar. E novembro é o mês dedicado ao dízimo, portanto, precisamos organizar a comunidade. E dezembro em diante começa o advento, que é a vida litúrgica da igreja. Portanto, existe uma pedagogia espiritual que nos ajuda a rezar. Portanto, setembro é um mês que Deus ensina aqueles que Ele chamou no mês de agosto. Liturgicamente, podemos dizer, a partir de uma perspectiva espiritual, como o mês de setembro, em preparação para a nossa missão. A Constituição Dei Verbum, que é sobre a palavra de Deus, especialmente o capítulo 5, destaca para cada um de nós a importância do Evangelho como pedra principal, fundamental para a nossa fé. Especialmente o Novo Testamento, especialmente. Então, toda a palavra de Deus é importante. Toda ela é inspirada por Deus, desde o livro do Gênesis ao Apocalipse. Agora, para nós cristãos, não é que uma coisa é mais importante do que a outra, mas existe maior centralidade do que a outra. Por exemplo, o Novo Testamento. Então, nós temos o Antigo Testamento, que devemos aprender, rezar, estudar. Temos o Novo Testamento, porém, no Novo Testamento é mais fundamental para nós. É mais central para nós cristãos, católicos de modo especial. Depois desse Novo Testamento, nós colocamos ainda como ordem de prioridade as cartas paulinas e os evangelhos, e especialmente os 4 evangelhos. Então, essa é a ordem que nós organizamos não como a ordem de maior importância, mas a ordem de maior centralidade, porque se trata da vida de nosso Senhor Jesus. Portanto, todos nós cristãos católicos organizamos a nossa vida a partir da palavra de Deus, mas especialmente a partir dos evangelhos que trazem a vida de Jesus, que trazem as histórias ao redor da vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Então, é importante dar atenção ao Antigo Testamento, é importante dar atenção ao Novo Testamento, mas especialmente procurar fazer com que o Evangelho seja fundamental na nossa vida. Eu desejo que todos vocês possam aproveitar desse tempo aí de preparação desse novenário, para que possam ter maior paixão pela palavra de Deus, especialmente pelos santos evangelhos. Um grande abraço, boa preparação para todos vocês, Deus abençoe. Para finalizar, rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória e uma Salve Rainha, na língua tão amada por São Jerônimo, o latim, a língua que é a língua oficial da nossa Igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evem, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valem. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos
ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O Clemens, O Piam, O Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udini efficiamur promissionibus Christi. Amém. São Jerônimo, estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhecedor e apaixonado divulgador da Sagrada Escritura, rogai por nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Jerônimo, venha sobre todos aqueles que estão participando desta novena e todos aqueles que começam a terceira turma da leitura e estudo bíblico com o Grupo Teófilos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.